Bom, você já deu o seu bom dia, o seu destaque, agora coloca pro ouvinte da Jovem Pan, que também está no canal no YouTube, qual é esse fato político que está acontecendo aí no legislativo da cidade. Perfeito, César, e aos nossos ouvintes também. Comentei antes ali de entrarmos no comercial, existem 2 vereadores que entraram em uma bola dividida. Um deles, o William Tonesi, do PL, e o outro, Neto Peters, do Novo. Mas por que eles entraram numa bola dividida em rede social? Vocês sabem o motivo, meus amigos? Vocês vão saber agora aqui na PAN conosco. Mas antes, eu quero só fazer um adendo ali. O que acontece, por que eles entraram nisso, foi uma tarifa, um aumento na tarifa de lixo da coleta seletiva daqui de Joinville. Então essa tarifa não tinha aumento desde 2004. Tá? Ou seja, mais de 21 anos sem reajuste. Mas vamos escutar os 2 pontos. Fui atrás de ambos os vereadores, quero agradecer tanto ao Neto Peters quanto também ao William Tonesi por enviarem vídeo com exclusividade para nós. Pedi o vídeo sem edição. Ambos falam o mesmo tempo praticamente, uma diferença de alguns segundinhos ali, para poder explicar ao melhor ouvinte. Eu também vou explicar o que são aqueles códigos ali que tem no talão da coleta seletiva de lixo. Alguns aumentaram 30%, outros 50%, alguns casos chegaram até 200%. Mas vocês vão entender agora. Duda, coloca lá por favor o vídeo do Neto primeiramente. Sobre o projeto de sustação, que aconteceu uma discussão na segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça, foi feito um pedido de vistas por um vereador para que ele tenha o prazo de 24 horas para ele avaliar o parecer, para ele entender se ele vota favorável ou vota contrário ao parecer. Esse é um procedimento simples do regimento interno da Câmara, aonde é utilizada essa ferramenta pelos vereadores para fazer a sua avaliação. A próxima discussão a respeito deste projeto possível de sustação será na segunda-feira, às 15 horas, na Comissão de Constituição e Justiça. Foi feito um acordo entre os vereadores, esse é um tema polêmico, para que esse projeto sempre seja votado nas comissões ordinárias. Então, lá no início de fevereiro, nós tratamos dessa forma com os vereadores, né? E há uma discussão neste momento sobre a legalidade. É possível ter uma sustação de um decreto da prefeitura desde que se cumpram requisitos legais, que se diga qual que é a lei que a prefeitura não fez adequadamente, qual que é o artigo que a prefeitura não fez adequadamente, qual que é a lei ou o artigo que a prefeitura não cumpriu. Desde que tenha esses requisitos de legalidade, é possível que tenha uma discussão. Nesse momento, a discussão é jurídica, se cumpriu ou não cumpriu os requisitos, e a Procuradoria aqui da Câmara de Vereadores, ela avaliou até esse momento que não cumpriu os requisitos. Depois vai haver uma discussão, possivelmente, tendo aceitação jurídica, depois a discussão é sobre o mérito, se o vereador concorda ou não concorda com a sustação. Mas inicialmente a gente precisa vencer esse questionamento jurídico, então é assim que está a discussão a respeito do projeto de sustação. Na próxima segunda-feira, às 15 horas, terá novamente a discussão a respeito do assunto. Bom, vocês que estão agora nos ouvindo, vocês viram o comentário de Neto Peters, vereador daqui de Joinville. E agora vamos ao do William Tonesi, que é o vereador da oposição que está propondo ali, né, essa cassação, digamos assim, desse aumento. Na questão da taxa de lixo é muito simples. Não é picuinha, não é briga, não é nada. Eu estou do lado do cidadão joinvilense, porque é um absurdo aumentar de 30% até 200% a taxa de lixo. Isso já aconteceu no passado com a questão do aumento da tarifa da água pelo governo Tebaldi de 2006, 17 anos depois. A justiça decretou que era um aumento irregular. Agora, nós vamos esperar isso? Não, não é isso. A minha briga é pelo cidadão joinvilense. Nós temos que derrubar esse aumento ilegal. O aumento foi ilegal, porque deveria ter sido por projeto de lei e não passou pela Câmara de Vereadores. Então, se ele quiser aumentar a taxa de lixo, que passe um projeto de lei lá na Câmara de Vereadores. Então, essa é a minha briga na cidade de Joinville. Nós temos que derrubar esse aumento ilegal. É um absurdo aumentar em até 200% a taxa de lixo. Então, assim, ó, não se trata de picuinha política, não é uma briga entre A ou B, entre eu e o vereador. Não, não é isso. Se trata apenas de derrubar um decreto ilegal desse aumento da taxa de lixo, e nós precisamos
pressionar os vereadores para que isso seja aprovado. O meu decreto legislativo revogando esse decreto ilegal que foi feito na calada da noite, né, nas vésperas do Natal, pela Prefeitura de Joinville. Pois é, depoimentos do vereador Neto Peters e também do vereador William Tonesi. 7h31, diante dos depoimentos, o que é que podemos esclarecer para o nosso ouvinte da Jovem Pan, Dom? Bom, deixando bem claro, o nosso papel é a informação e não a opinião nesse caso, né? Então o que nós temos ali? Nós temos um vereador que poderia sustar caso houvesse uma ilegalidade, ele que chamou ali, né? Ele que está propondo, no caso, esse término e quer esclarecimento, mas se houvesse alguma irregularidade, tá? Ele poderia muito bem sustar isso e chamar vistas e afins para cancelar esse aumento. Até o momento não foi comprovada nenhuma irregularidade, fui atrás de outras fontes também, tá? Inclusive já passou até pela promotoria isso em primeiro modo e foi aprovado. E o que acontece? Para os nossos ouvintes entender, aumento nunca é bom, né? Em lugar nenhum a não ser de salário, né, César? É verdade. Mas infelizmente nós temos um governo federal que foi um dos motivos para ter esse aumento. Foram dois grandes motivos ali. O primeiro foi uma normativa, uma NR 38, feita pelo governo federal. Eu vou falar no bom português aqui, não vou nem ler o que eu coloquei algumas palavras até difíceis ali. Então o que acontece? Antigamente, se você visse o gari, né, o nosso coletor de lixo, ele ia muito rápido correndo atrás do caminhão, né? Recolhia o lixo ali de forma rápida, jogava esse lixo no caminhão e ele podia ir embora. Era um acordo de cavalheiros entre o gari e a empresa, certo? Então quanto mais rápido ele acabasse o serviço, mais rápido ele poderia ir para casa descansar. Então você via pessoas com condicionamento físico bom correndo atrás, jovens geralmente ali, e fazendo essa coleta seletiva. O que aconteceu? Entrou uma normativa do governo federal que aí pega todos os municípios, infelizmente, dizendo que eles não poderiam mais fazer isso. Correr atrás, eles teriam que andar em certa velocidade, né? E o caminhão não poderia passar daquela velocidade estipulada, velocidade essa de 40 km por hora, tá? Em determinadas ruas chegando a 20 km por hora. E aí o que acontece? Imagina, o pessoal estava acostumado num ritmo, agora vamos seguir o caminho que tem. Então esse foi o primeiro ponto, uma normativa do governo federal, uma NR 38. E o segundo ponto foi que desde 2004, quando foi implantada a coleta seletiva para resíduos recicláveis em Joinville, 2004, 21 anos atrás, César, nunca foi cobrado os usuários, gerando um desequilíbrio financeiro. E perante a nova fórmula, quem tem o carnê ali, você pode pegar o carnê da taxa de lixo, que vocês vão ver no cantinho, se eu não me engano, inferior direito, uma formulazinha, parece uma fórmula matemática, inclusive, com as seguintes questões, né? FNP, FUT, FAG, FPO, FLOC e VUR. O que significa cada um disso? Que ficou muito abrangente, só aparece a fórmula ali. Então o aumento foi derivado calculado por meio de uma fórmula que considera um percentual multiplicado pelo fator de número de passadas, que é o FNP, fator de utilização do imóvel, FUT, fator de agrupamento, FAG, fator de porte, FPO, fator de localização. Então quanto mais nobre, aumenta-se esse valor também, que é o FLOC que vocês vão ler ali, e o fator de referência, que é o VUR, né? VUR. Então o que acontece? Esse aumento veio junto com o governo federal numa normativa. Então pegou a empresa em cheio, pegou a prefeitura também, e aconteceu esse aumento não somente aqui em Joinville, mas em todas as cidades praticamente do país, porque eles estavam acostumados a trabalhar em um ritmo, o diesel aumentou, né? Então os caminhões de lixo hoje, a maioria são baseados em diesel, nós são o combustível deles, então nós tivemos esse problema ali que veio. Amanhã, como bem disse o vereador Tonesi e o vereador Neto, passa uma audiência, eu acredito que vai manter, tá? Porque não existe uma irregularidade até então comprovada. Se existisse uma irregularidade, o próprio vereador William Tonesi, como vereador na sua cadeira de fala, poderia assustar nesse caso, né? Esse projeto, e aí sim iria para outras esferas. Mas infelizmente o governo federal mais uma vez dando um taxade para nós. É isso, ficamos atentos. Então, o Dom Schiavi está acompanhando também essa situação aqui em Joinville. 7h35, no cenário nacional, a gente sabe que muitos comentários ainda são da ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, enfim, mas a política interna continua nos bastidores. O Gustavo Lima vai ser candidato ou não vai ser candidato?
Ele renunciou ontem, não sairá mais como candidato e deixou bem claro, entrei em contato com a assessoria de imprensa dele, né? E ele deixou muito claro, tenho 35 anos, então quem sabe na próxima eleição eu irei, vou me dedicar agora aos meus shows internacionais, né? E a família dele ali, as outras empresas que ele tem. Então quem sentiu esse golpe foi Caiado. E sentiu tanto que ele mandou um vídeo que nós postamos amanhã, ou postamos agora no Jornal da Manhã mesmo, né? Referendo ele nesse caso, para vocês entenderem um pouquinho. Parecia uma choradeira com a saída de Gustavo Lima. Ele que estava cotado, ou na minha opinião, tá, César? Ele estava querendo lançar o Gustavo Lima ali como nome para sustentar a credibilidade dele, para ele tentar ir a vice ou de Tarcísio, que é o nome mais cotado hoje em dia, até com a fala de Bolsonaro no domingo passado, né? Então acredito que ele estava sustentando isso para ir a vice. E agora abriu um corredor para 2 players gigantes, né? Acho que só o Caiado acreditou nesse balão de ensaio aí. Né? Só ele, né? Mas ele tentou, né? Ele queria algo popular do lado dele. Justamente. Que se apresentou, praticamente caiu à frente dele a situação do Gustavo Lima, não é? Vamos ficar acompanhando. Amanhã a gente passa essa situação aí do Ronaldo Caiado, que é um político importante, não é? Governador de Goiás, né? Governador de Goiás. O agro gira em torno, né, de Goiás ali. Então, do Goiás, como dizem, né? Então, o que acontece? Abriu um corredor para Zema, que é um dos nomes mais cotados a ser vice, e para Ratinho Júnior também. Depois da fala, eu tinha uma certeza, né? Lembrando que na política e na fralda do neném, ninguém sabe o que vem. Né? Então, o que acontece? Tinha uma certeza que seria o Zema, o vice de Tarcísio de Freitas na eleição 2026. Porém, com a fala de Bolsonaro alinhando-se com o PSD de Gilberto Kassab, pode mudar muito esse cenário, lembrando que Ratinho Júnior, governador do Paraná, é do PSD também, então eles podem ter esse alinhamento, esse estreitamento. João Rodrigues também é do PSD, né? João Rodrigues também, você tinha me feito uma pergunta antes, né? Com relação ao João Rodrigues ali, se ele tem chance, que é a nossa enquete. É a nossa enquete. Tem chance, com certeza. Porém, hoje é muito precoce em dizer que tiraria a reeleição do governador Jorginho Melo. Tá? Mas o velho e bom Oeste é muito unido. Nós temos ali a prova, os vereadores os deputados federais e deputados estaduais do PT, que mesmo nessa polarização eles ficaram em segundo lugar. Lembrando que Santa Catarina são 75%. Então eles se uniram ali e votaram em peso. Tô falando da esquerda. Agora, João Rodrigues, que é de direita, que tem um braço forte, que é amigo do Bolsonaro também, vai dar uma balançada nisso e mais uma vez rachando a direita aqui no nosso estado. Né? Então a briga vai ser grande, César. Vamos acompanhar os bastidores. Obrigado, Dom, você volta amanhã. Muito obrigado, até segunda-feira. Segunda? Segunda-feira. Amanhã é sexta-feira, ainda dia útil. Justamente, amanhã estarei colhendo algumas pautas em Balneário Camboriú, né? E retorno na segunda-feira com muita informação para vocês, local e estadual. Bom fim de semana. Obrigado igualmente para todos os nossos ouvintes também.